e ele começou a ensiná-los. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 10. Uma das ironias das bem-aventuranças, que descrevemos nestes últimos dias, demonstra que a transformação que nos alinha com os propósitos de Deus, não é bem vista pelos que nos cercam. É inevitável que a pessoa que escolhe contradizer as regras e as atitudes que governam este mundo, seja perseguida e sofra oposição daqueles que andam no pecado. A pessoa redimida põe em evidência as fraquezas e as enfermidades de uma cultura pecaminosa. Todo aquele que proclama com o seu estilo de vida que o mundo precisa de uma mudança, sofrerá perseguição. Leia com atenção, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 32 ao 39, e Evangelho segundo João capítulo 7, versículo 7, capítulo 15, versículo 17 ao 25, e capítulo 16, versículo 33. Temos de observar, porém, que a bênção anunciada por Jesus se condiciona a uma realidade, que os insultos, a injustiça e a oposição sejam o resultado de seguirmos a Cristo. Os conflitos, os mal-entendidos e as lutas, são fatores comuns da própria vida. Em algum momento todos podem experimentá-los. A diferença está no fato de que, muitas vezes esses conflitos, nada mais são do que a consequência de algum ato de insensatez. Por esse motivo, o apóstolo Pedro pergunta: que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Claro, não há qualquer mérito em suportar as consequências do seu próprio pecado. Pedro acrescenta: se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Leia 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículos 12 ao 17, e capítulo 4, versículos 12 ao 19. A perseguição, como temos dito em outros devocionais, é a marca de todos os grandes servos de Deus. Lemos em Hebreus 11 que muitos passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Confira Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículos 36 ao 38. A oposição não deve nos surpreender, antes devemos vê-la como a confirmação de que passamos para uma nova dimensão de vida, onde Cristo estabelece as normas para o nosso viver. Leia com atenção, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 9 ao 14, e 2 aos Coríntios 4, versículos 6 ao 12, e capítulo 6, versículo 3 ao 10, e aos Filipenses 4, versículos 11 ao 13. Para esse se reserva a recompensa descrita no texto, porque deles é o reino dos céus. A perseguição pode colocar as pessoas numa situação de perda total. Em casos extremos, como Paulo, Estevão, Pedro e outros mártires da igreja, a perseguição acabou com a vida deles. Entretanto, existe algo que não pode ser retirado deles por nenhum agente humano, que é a plena e absoluta participação na vida que Deus concede aos seus, embora tenham enfrentado a morte. Este é o prêmio destinado a todos, quantos fazem parte do seu povo. Leia agora, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 10 ao 12, Epístola aos Romanos 8, versículos 32 ao 39, 2 aos Coríntios 11, versículos 23 ao 33, e 2 Timóteo 3, versículos 10 ao 12. Para pensar, ai dos que fogem do sofrimento, porque não receberão aprovação nem serão contados entre os grandes. Leia para complementar Epístola aos Hebreus 10, versículos 32 ao 39, e capítulo 11, versículos 32 até 40, aos Romanos 8, versículos 16 ao 19, e 2 Timóteo capítulo 1, versículos 8 ao 12, e capítulo 2, versículo 3. Medite agora sobre tudo isso que vimos até aqui. Continuaremos no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar. Fique na paz.